Olá, seja muito bem-vindo ao Começo de Conversa, um programa de entrevistas diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. O Começo de Conversa é transmitido por 3 emissoras, Super Canal TV, TV Sistec e o NEC TV. Ele também pode ser visto pelas redes sociais. Segundo o IBGE, no Brasil os negros representam mais de 50% da população. Apesar disso, várias estatísticas nos mostram o abismo racial em que vivemos. A Organização das Nações Unidas já afirmou que a população afrodescendente é a mais afetada pela desigualdade e outros problemas sociais. No ano passado, o Atlas da Violência, lançado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, revelou que mais de 70% das pessoas assassinadas no Brasil são negras. Embora estejamos comemorando 130 anos do fim da escravidão, o combate ao preconceito ainda é fundamental. Aqui na região, um dos principais movimentos de conscientização é o Grupo São Benedito Afro-Brasileiro, fundado em 2004 na Igreja Senhor Bom Jesus, no bairro Santa Cruz. Inicialmente, a equipe organizava missas temáticas. Hoje, além de ter se tornado uma organização não governamental, que vai além da religião, já possui ramificações em outras cidades e está ganhando cada vez mais visibilidade no estado de Minas Gerais. Formada em letras, especialista em cultura afro, nossa convidada de hoje é uma das fundadoras do projeto. É coordenadora do Movimento Negro Regional, presidente do Conselho Municipal de Igualdade Racial e responsável por trabalhar a diversidade nas escolas através da Superintendência Regional de Ensino. Logo depois do intervalo, você vai saber quem é essa nossa convidada muito especial de hoje. Nós voltamos já já. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Começo de Conversa. Um programa transmitido pela UNEC TV, pela Super Canal TV, pela TV Sistec. Vamos conferir o quadro Você na Tela do Começo de Conversa. Oi, gente, eu sou a Raquel Baião, trabalho aqui no Sistema Caratinga de Comunicação e assisto todos os dias Começo de Conversa. E quero dar os parabéns a todos que fazem parte dessa equipe, que é um trabalho maravilhoso e o programa está cada dia excelente. O nosso agradecimento, o nosso abraço a Raquel Baião. Ela que é do Departamento Comercial da TV Sistec. Você também pode aparecer aqui no Começo de Conversa. Envie os seus comentários, a sua sugestão, faça o seu vídeo. Envie para o WhatsApp 033 98899 2831. Eu vou repetir o número 033 98899 2831. O racismo no Brasil está presente em várias situações. No mercado de trabalho, nas salas de aula, na indústria cultural, na política, na qualidade de vida e até mesmo nas relações afetivas. Desde 2004, o Grupo São Benedito vem trabalhando pela igualdade racial em Caratinga. Hoje estamos recebendo uma das fundadoras do movimento, Juliane Quintino Teixeira. Juliane, prazer muito grande recebê-la aqui no Começo de Conversa. Prazer, meu. Muito bom. Seu pai era negro e a sua mãe branca. Isso. Essa mistura que saiu essa mulher bonita assim? Isso, meu pai negro, né? E minha mãe branca, minha avó bem negra mesmo. Minha avó é filha de escravizados aqui no Brasil, né? Então sou bisneta de escravo e deu essa mistura. E como é que se conheceu? Sabe essa história, não? Seu pai e sua mãe? Foi na escola. Na escola? Isso, estudavam no colégio estadual. Bacana. Começaram, então, foi ali. E você são uma família de quantos irmãos, Juliane? Eu só tenho um irmão. Só um irmão, são dois. Somos dois. E como que essa questão foi tratada? Assim, eu acho interessante você falar sobre isso. Né? Pai negro, mãe branca e 2 filhos, essa questão racial é tratada em casa? A minha mãe que sempre nos incentivou muito, né? Meu pai não ligava muito para essas questões, não. Mas minha mãe sempre incentivou essa questão da beleza negra, valorização do povo negro. Então, desde muito pequena, ela sempre levantou a nossa autoestima, falava quando acontecia algum comercial de televisão, quando ela via algum ator negro, que antes era muito pouco, né? Ela falava, vem Juliane, vem ver aqui na televisão, olha que lindo, olha como que a sua cor é bonita, o seu cabelo é bonito. Então ela sempre nos valorizou e sempre mostrou para nós, para a gente erguer a cabeça e seguir em frente. É interessante você estar falando sobre televisão, sobre atores, é que até pouco tempo a maioria dos papéis dos negros, o papel que era reservado era de empregada, dos
do serviçal, uma coisa Verdade. impressionante, né? Verdade. Mas hoje você vê lá aquele Mr. Brown, que é ele, a esposa, os filhos, São a família, protagonistas, são né? protagonistas, a família de negros. Verdade. Tá bem situada a questão aí. Hoje né? a gente vê que avançou muito essa Avançou questão. muito, é. A gente só via negro também em novela de época, né, representando a escravidão, e não se via, então, essa questão hoje a gente consegue ver. E depois nós estamos falando de um país que mais de 50% da sua população é de negros, né? Quer dizer, todos nós temos um sangue negro correndo Todos aqui nas nós veias, temos. né? Verdade. Sangue correndo na veia. Você se lembra de ter sofrido preconceito, alguma coisa na infância, Juliana? Eu já sofri quando eu estava no ginasial, né, 5ª série. Já sofri, sim, uma situação de racismo, preconceito, na própria escola. A gente vivia muito isso. Hoje, quando a gente faz esse trabalho, principalmente na superintendência, nas escolas, a gente vê esse respeito à diversidade que avançou muito, né? através da Lei 10.639. O que a gente não via antes, a gente consegue observar hoje. Então, quando nós vimos na escola que alguém xingava a gente ou procedia com racismo, a culpa era da gente. Hoje não, hoje o professor está preparado para intervir, né, para poder ver essa situação. Então, quando a lei perpassa nas escolas municipais, escolas estaduais, escolas privadas, a gente vê, né, esse respeito à diversidade, o respeito ao outro, porque quando eu xingo o outro é porque eu não respeito. Então, quando a gente preza pelo respeito, desde a educação infantil até o ensino médio, a gente consegue, pela educação, ver como o respaldo da lei modifica essa sociedade. A gente já consegue ver, a gente já consegue perceber essas mudanças. E é uma mudança que eu acredito que ela aconteça com todas as pessoas, independente da raça, né? Sim, porque o próprio negro, assim, eu não sei se por conta da história, da sua história sofrida de escravidão, ele custa dar o salto para sair da subserviência, sim, né? Sim. Uma coisa impressionante isso. A gente observava quando a gente trabalha o movimento negro, então nós temos desde crianças até a terceira idade que participam conosco. Então as senhoras, quando elas chegavam no primeiro momento, de abaixar a cabeça, de ficar tímido, né? De não se colocar naquele papel. Quando a gente observa que a autoestima dela, principalmente as senhoras mais idosas, é mais difícil porque elas vêm daquele racismo enraizado, de toda aquela história, de todo aquele sofrimento. A minha avó, por exemplo, é de religião matriz africana. Então eu perguntava a ela, vó, na sua época você podia coroar? Ela, não, a gente não podia coroar não, só podia coroar as crianças brancas. Hoje não, hoje você vê anjinhos lindos, negros. Hoje você consegue observar nos cartazes da escola a criança negra, a criança branca, a indígena. Nos livros didáticos, por exemplo, você não via criança negra em livro didático. Hoje você observa, você reconhece todas as etnias no livro didático. Então essas questões vêm trazendo e o próprio povo negro vai se identificando. Opa, eu posso chegar aqui, eu posso ser alguém, né? Eu não preciso me esconder, eu não preciso estar lá embaixo. E às vezes a pessoa pensa assim, eu cheguei até aqui, tá bom, não vou avançar mais porque já tá bom. Não tá bom não, nós temos que ir mais, a gente tem capacidade de ir mais. O que eu acho interessante é que a criança, ela é isenta dessas maldades, desses preconceitos, né? É o adulto que vai colocando isso na cabeça da criança de alguma forma. É o pai, é a mãe, é um tio, um avô, com essas questões racistas. E quando a gente fala em racismo até, não é especificamente contra o negro. Pode ser racismo contra o branco, inclusive. Né? Contra uma série de raças aí. Agora, a criança, ela tem essa pureza, né? Mas eu acho que a raça humana, ela está melhorando. Eu acho que o ser humano tem melhorado, né? Está evoluindo. Então, a gente vê hoje que está uma convivência mais tranquila. Mais harmoniosa. O que a gente observa na questão do racismo? O racismo contra o negro, por que ele é diferente? Porque o racismo contra a pessoa negra gera desigualdade. Se você vê o racismo, por exemplo, contra o branco, ele não gera desigualdade. Essa que é a diferença. Quando a gente observa o racismo contra o negro, ele gera desigualdade. Aí, quando a gente observa, por exemplo, a questão da criança, tem um pensamento de Nelson Mandela, né? Ninguém nasce odiando uma pessoa pela cor de sua pele, pela sua religião. Para aprender, né, a odiar tem que ser ensinado. Então, nosso dever é ensinar a amar, ensinar a respeitar. É coisa boa. A criança, quando está lá na educação infantil, na creche, ela não tem
preconceito nenhum, racismo nenhum. A partir do que a família ensina, do que alguém ensina para ela, é que ela começa, então, a exercer essas condições. Tá. E ela pode ser ensinada a conviver bem, né? Como igual, né? Porque independente de cor, se é branco, se é preto, se é amarelo, se é índio, né? Se é gordo, se é magro, né? Se é baixo, se é alto. Se é alto, né? ela tem que aprender as diferenças. Tem um livro que fala Vivendo as Diferenças, ele é próprio da educação infantil, que coloca todas as crianças de várias cores, amarelo, verde, vermelho, e as crianças se identificam e falam, não, então tem que aprender a respeitar o meu coleguinha, né? Você fez letras. Fiz letras na UNEC. Na UNEC. E hoje você trabalha na Superintendência de Ensino trabalhando nessa questão da desigualdade, isso? Isso, trabalho com o projeto Afroconsciência, que foi lançado pelo governo de estado, né, com a professora Macaé Evaristo, secretária de estado. Então, em 2015, ela lançou o Afroconsciência, eu estava trabalhando no município, e a TV foi me procurar, falou, o que você acha desse projeto Afroconsciência? Falei, epa, tem um projeto da Afroconsciência? Então, como a gente já havia um trabalho desde 2004, eu falei, nós vamos mostrar que nós temos um trabalho na região de Caratinga. Então, fui a Belo Horizonte, conversei com a professora Macaé Evaristo, ela falou, nós vamos levar você para a superintendência para trabalhar o Afroconsciência na região. Então, nos nossos 24 municípios da superintendência, eu presto assessoria na questão do programa Afroconsciência. Isso, e o curso de letras, de alguma forma, te ajuda muito nisso? Me ajuda muito nisso, porque a escrita, né, as palestras, a gente, desde 2004 que a gente trabalha com essas questões das palestras, então eu me formei em 2001, então quando a gente começou o trabalho com a consciência negra, com o movimento negro, com as escolas, então esse curso é que me dá sustentação, né, a base. Eu quero, daqui a pouco, nosso tempo está esgotado, aqui o diretor já está me dando sinal e nós temos que... Mas eu quero voltar nessa questão das cotas raciais na universidade, quero falar sobre isso. Ótimo. E no próximo bloco nós voltaremos com Juliane Teixeira falando um pouco mais sobre o Grupo São Benedito e também vamos conhecer o movimento Caratinga Afro, com outra entrevistada super especial. Já já nós estamos de volta, não sai daí. O número de movimentos sociais que lutam pela diversidade e pela valorização do ser humano vem crescendo. No bloco anterior, nós conversamos com a cofundadora do Grupo São Benedito, Juliane Quintino Teixeira. Agora nós vamos conversar também com a atriz Ana Paula Faustino, que criou em 2016 o projeto Caratinga Afro. Ana Paula, seja muito bem-vinda aqui ao Começo de Conversa. Obrigada. Rapaz, eu estou muito feliz aqui. Duas mulheres bonitas desse jeito. E que roupa bacana. O que é isso? Esse é um tecido tipicamente africano, chama-se capulana. Capulana. Né? Isso. Aí a gente vê pelo colorido forte, né? E o turbante. O turbante. E esse cabelo, Ana Paula? Esse cabelo é minha origem, né? Bacana, minha identidade, que eu venho resgatando desde 2016. Que foi aí que surgiu o projeto Caratinga Afro. Foi através dessa transição capilar que eu pude passar. O Caratinga Afro, então, tem a ver com isso, com essa questão da apresentação do cabelo. Sim, o Caratinga Afro tem... Não está bem ligado exatamente, então, à raça negra, não? Não. Ao mesmo tempo, sim, porque isso são características negras. Mas nós vamos encontrar pessoas de pele mais clara com cabelo também. Sim, com essa característica negra, sim. Pô, que legal. E o cabelo te incomodava? Na verdade, ele nunca me incomodou, mas eu fui criada, né, como se o meu cabelo ele fosse ruim, fosse alto, ele fosse feio. Não só dentro da minha casa, mas também no meu colégio, no meu convívio. Assim como a Juliane falou, né, a gente a todo momento é bombardeado de alguma maneira. E aí, quando eu lavava o meu cabelo, eu me via no espelho, meu cabelo tava altão, eu falei, gente, que linda. E quando eu olhava pro lado, esse cabelo tá horrível. Aí, né, a baixa autoestima. E aí... Quando a minha família teve o conhecimento do alisante, passou alisante no meu cabelo. É tal da chapinha, aqueles negócios? Não, é alisante. É uma química no nosso cabelo, depois conhecer a progressiva. Para poder alisar o cabelo. Isso. Que bobagem, hein? Para poder baixar, porque a gente sempre descobriu que o volume sempre foi feio. Entendeu? Hoje a gente tem essa realidade que não é feio, o cabelo bonita, é lindo, maravilhoso. Parece uma peruca, nem parece uma peruca. Deixa eu ver essa cabelo.
cabelo mesmo. Cabelo, Que pessoal, bacana demais. cabelo. Juliane também tem, né? O cabelo afro, o cabelo alto, né? No volume. E a gente passou a descobrir que isso sim é uma valorização, uma característica. Bacana. Então o Caratinga Afro se deu essa origem através disso, da sua expressão. O que você tem de melhor? Eu posso enaltecer aquilo. Aquilo que você tem de melhor é bonito, é belo, quase ninguém quer te falar. Mas você precisa reconhecer a sua beleza e o poder que você tem. Eu acho que quando a gente se apodera disso, as pessoas automaticamente passam a ter mais respeito, porque a gente se impõe. Não é? Porque não é fácil. Não é, Ju? Verdade. Não é fácil a gente chegar no lugar e a gente ser diferente. Porque a todo momento a gente sempre se descobriu como feia, como aquilo que as suas características não te embelezam em nada. Não é um diferencial em você. O tal do patinho feio, porque era diferente dos outros, né? Sim. Porque na verdade não era feio nada, era muito Era o lindo, mais era bonito era o de mais todos, bonito de todos. Sim. Né? Então o Caratinga Afro, ele vem através disso, de você enaltecer aquilo que você tem de melhor através Fazer a das pessoa se pessoas. amar, né? Se gostar mais. Sim. Isso. E deu muito resultado o Caratinga Afro através disso. Muito bem. E você, especificamente, foi vítima de preconceito, né? Sim, bastante. Eu lembro que quando eu ia pro colégio, né, minha avó, né, pedia pra eu lavar, hoje você vai lavar cabelo. Eu ia com meu cabelo molhado e preso. Minha avó falava, você vai mofar seu cabelo, seu só cabelo pra- vai cair. Mas pra mim era só um porque desastre. Eu tô querendo entender só isso. O que tem a ver o molhar? Porque quando molha o cabelo... abaixa. Ele abaixa, aí Ele diminui o volume. Não era nem tanto só abaixar como diminuir, mas eu tinha consciência que isso era feio. Se eu fosse pro colégio, as pessoas iam rir de mim. Entendeu? Então, todo momento eu lavava meu cabelo, mas era um molhado preso. Porque solto sempre era feio na minha consciência. A minha consciência, ela só foi mudar quando eu fiz uma dramaturgia do corpo. E eu vi, ei, calma aí, eu tenho uma ferramenta ao meu favor, eu tenho uma característica que é minha, uma identidade, e a todo momento eu sempre soube que é bonita, as pessoas que falam que é feio, isso precisa mudar, essa sou eu. Falei, calma aí. Bacana demais. Aí isso. eu comecei a passar na rua e todo mundo olhava pra mim e fez assim, gente, olha. E eu olhava assim, a pessoa era igual a mim, assim, com o cabelo crespo, cacheado, ondulado, e eu olhava, por que a pessoa não salto dela? E elas vendo o meu, admirando, eu falei, por que não a outra também? Eu comecei a ver essa necessidade na sociedade. Falei, por que a outra não enaltece aquilo que tem de melhor? Pra mim não foi fácil, foi todo um processo, claro. Até eu reconheço. Mas, passando por toda uma delicadeza, todo um processo de reconhecimento, eu consegui me aceitar. Eu vi a necessidade do outro. Hoje em dia, o projeto Caratinga Afro, ele vem para te ajudar nisso. Daí eu acho muito interessante, assim, porque você é uma garota ainda, uma menina, e com toda essa experiência, né? verdade. E muito interessante a sua maneira de enxergar a vida. Teatro ajudou um pouco, né? Sim, o teatro para mim foi a base. Eu lembro quando eu era pequenininha, todo mundo me perguntava, o que você quer ser na vida? Eu falei, eu quero brilhar. E esse brilho que eu trago, porque eu acho que o maior palco da vida é a sua vida, é onde que você está. E o brilho que eu sempre procuro é o interior. Bacana. Então, a partir do momento que todas as vezes, quando eu posso estar no teatro, eu posso atuar, eu posso estar ali com o outro, dividindo, compartilhando e recebendo, que a gente também faz essa troca, a todo momento eu me inspiro, eu me renovo e sempre abro esse leque de visão, de discernimento e sabedoria. O teatro, para mim, sempre me auxiliou muito na minha caminhada. Bacana. O Caratinga Afro e Grupo São Benedito, eles conversam? Quer dizer, qual a relação de um grupo com o outro? Assim que ela ficou sabendo que tínhamos o Grupo São Benedito, né, nós estávamos fazendo um terceiro fórum de promoção à igualdade racial. Então, ela foi ao nosso fórum e a gente começou, então, a conversar, as duas entidades conversando. Fizemos uma conferência regional de igualdade racial, onde nós fomos parceiros. Bacana. E a gente sempre procura um valorizar o evento do outro. Nós tivemos a grata satisfação de representar Caratinga e região na Conferência Estadual de Promoção da Bacana. Igualdade Racial. Então, tanto Caratinga Afro, Quanto como o Grupo São Benedito, e mais os grupos da região que a gente coordena, fomos à Conferência Estadual em Belo Horizonte e a gente foi indicado também para a Conferência Nacional, que acontece em Brasília em maio. Então, essa integração é o que nos fortalece. Então, a gente coloca os grupos afins, né, chama, vem participar conosco e a gente integra, então, para unir forças, porque Bacana. para a gente trabalhar juntos e unidos. Muito bem. O Caratinga Afro, ele tem quantas pessoas envolvidas hoje nesse O programa? Caratinga Afro, quando a gente organiza Isso. ou uma Um roda de evento. conversa, um evento, sempre aparece mais de 200. Que O bacana. pessoal vem. E o mais incrível do Caratinga Afro é que só vai aquelas pessoas que realmente se interessam, porque a nossa roda de conversa é num domingo,
5 horas da tarde. Quem Então. sai da sua casa no domingo 5 É horas? só quem está interessado no tema mesmo. A Juliana sempre está interessada, porque ela sempre está lá. Sempre tô lá. Sim, e é incrível assim, a gente reconhecer esse público e a gente vê, viu, tá valendo a pena. Esse pessoal tá vindo. E pessoas de todas as raças. Todas as Não é raças. encontro de negro, é encontro É tão de pessoas. engraçado que a Juliana, ela sempre reforça. A primeira vez que eu tive a oportunidade de frequentar, né, o movimento dela, as coisas que ela está à frente, ela faz, ela falou assim, eu não preciso ser criança para lutar pro direito de uma criança, eu não preciso ser negro para lutar pro direito Dos negros. dos negros, eu não preciso ser uma mulher para lutar pros direitos das mulheres. E o Caratinga Afro apareceu, né, um garoto, a cor branca, traços brancos, ele todo, né, da origem branca, e ele falou, eu não preciso ser negro para estar aqui e entender suas causas. Que bacana, hein? Eu estou aqui. coisa E a bonita. gente recebe, às vezes as pessoas têm um... Ai, mas será que eu posso ir? Só tem negro, meu cabelo não é afro. A gente, calma aí, não é isso. A gente- É um desafio muito grande, eu acho muito legal. Eu tenho um filho negro, né, e que já sofreu preconceito. Sim. E a última que ele teve, e foi uma questão muito complicada, eu perguntei para ele assim, por que você acha que aconteceu isso? Eu queria era mostrar para ele que não fazia sentido aquilo. Aí ele respondeu para mim, paizinho, porque eu sou negro. Então, assim, como se aquilo fosse uma normalidade. Como se, eu sou negro, então pode fazer isso comigo, né? Então, assim, tem todo esse trabalho de tirar isso da cabeça Verdade. dele. E o Caratinga Afro, eu acho que traz bem isso, de dar um alto astral para a A gente é pessoa, muito se motivacional, posicionar. a gente trabalha muito isso, em cima disso. Bem bacana. No meu grupo, a gente tem psicólogas, né? Todas voltadas para essa área, que é a Juliana Oliveira, a Pamela Rocha. Então, tudo que eu faço assim, no Caratinga Afro, tudo é colocado no papel e é estudado. Entendeu? Porque eu acho que quando você vai mexer na vida de uma pessoa, você precisa ter muita responsabilidade e maturidade. Bacana. E o São Benedito também. O grupo São Benedito, São Benedito por causa do santo, certamente, Isso, que era negro, isso. né? E nós já conversamos aqui, um movimento que surgiu na igreja, mas que hoje tem uma representatividade muito grande, abraçado por várias religiões, né? Pelo Espiritismo, o pastor Marco Antônio esteve aqui fazendo uma entrevista comigo e falou do trabalho bacana que ele faz lá. Tem brancos lá no movimento? Com certeza, e muitos brancos, né? Nós trabalhamos em prol da diversidade. Quando nós criamos o grupo, né, foi o padre Zé de Fátima, nosso cofundador, que falou, vamos criar o grupo aqui no bairro Santa Cruz, e a gente abraçou essa ideia. E mesmo no início, quando a gente começou, na nossa diretoria, tem pessoas brancas que se identificam com a causa, é igual os abolicionistas na época, né? certeza. Se identificam com a causa e falam, não, eu quero participar, eu quero ajudar, quero contribuir, e estão até hoje juntamente conosco, né? Então, quando a gente faz as nossas celebrações, os nossos eventos, então todos se vestem a caráter, todos participam e todos querem estar juntos, respeitando essa diversidade. Eu acho que o foco principal é a promoção da igualdade racial. E quando você exerce a promoção da igualdade racial, é quando você coloca os negros e brancos no mesmo patamar. Então, se o movimento negro enaltecesse só o negro e esquecesse do povo branco, não era igualdade. A gente Bacana. queria ser superior. Então, a gente está em prol da igualdade racial. São Benedito trabalhando a igualdade racial, o Afro Caratinga trabalhando o bem-estar da pessoa, né? Para se posicionar com o que ele tem. Se é gordo, se é magro, alto, baixo, cabelo crespo, cabelo liso, branco ou negro. Você é feliz com o que você tem, amigo. Aproveita bem o que você tem. A gente consegue fazer esse trabalho Bacana muito demais. lindo de voz. Muito bom. Eu tenho voz, eu tenho posição e eu quero, eu faço, eu vou. Muito bem, É muito bacana isso. muito bacana. E nosso bloco já estourou o tempo, o diretor já mandou sinal para mim à vontade. Uma conversa muito boa, né? Muito Eu boa. queria falar, vamos ver se a gente vai arrumar um tempo para a gente falar depois com a Juliana um pouquinho, porque nós estamos com as eleições chegando, Sim. né? E com o candidato chegando aí cheio de preconceito, né? Ele tem preconceito contra negro, contra gays, contra verdade. a complicação danada. Então, assim, Verdade. é hora do brasileiro fazer valer a sua voz, né? Valer sua voz. Nós vamos para um rápido intervalo, você não sai daí, a conversa está muito boa. Eu agradeço muito a Ana Paula pela participação e parabéns mesmo pelo trabalho que você desenvolve. E você não sai daí, no próximo bloco nós vamos continuar o bate-papo com Juliane Teixeira. E vem muita coisa boa por aí. Nós voltamos já já.
Olá, estamos de volta com o Começo de Conversa. E você que chegou aí agora vai poder acompanhar ao terceiro bloco de uma entrevista sensacional com Juliane Quintino Teixeira. O Grupo São Benedito se tornou uma referência na luta pela igualdade racial na região. Nós estamos recebendo aqui hoje a cofundadora desse movimento. Ela é formada em letras, especialista em cultura afro e responsável pela valorização da diversidade nas escolas através da Superintendência Regional de Ensino. Juliane, que coisa boa passar da Ana Paula por aqui, menino. Você viu? Que coisa legal, chique. achei muito chique, muito bacana, hein? Muito bom. E esse entrosamento, né, nosso, é muito Com importante. você, muito importante. Muito importante. E a Ana Paula é uma pessoa resolvida, né? Muito Assim, resolvida. E eu achei legal esse lado do movimento, que assim, todo mundo tem que ser uma pessoa resolvida, né? Com certeza. Ser feliz com o que tem. Com o que tem, se valorizar. Se valorizar, bacana demais. E eu mexi na política no finalzinho, nós não vamos ficar falando nome de candidatos aqui, mas Sim. essa questão, por exemplo, da igualdade racial é um problema que o Grupo São Benedito está atento a ele? Com certeza. A partir de 2010, com o Estatuto da Igualdade Racial, né, a lei que foi promulgada nacionalmente, né, a gente trabalha todo o Estatuto da Igualdade Racial, leituras do Estatuto, a criação da CEPIR, que é a Secretaria de Igualdade Racial. Hoje a gente vê, né, infelizmente, essas políticas públicas sendo desmanteladas, né, a gente não pode deixar de falar, mas a gente vê que está diminuindo um pouco essas questões a nível nacional. Mas a gente vê, através do Estatuto da Igualdade Racial, através da Secretaria, através dos movimentos a nível nacional no Brasil, que desde a década de 70 vem fazendo, né, esse fortalecimento da população afro-brasileira, a gente consegue perceber esse crescimento a nível nacional. O discurso do candidato, então, tem que estar bem afinado com isso. Tem que né? estar bem afinadinho, que o povo está muito atento Não a essas tem questões. ninguém bobo mais não, né? Tem ninguém bobo, Acho que o não. brasileiro está saindo para essas eleições, ele está saindo bem mais Bem um pouco preparado, mais preparado, né? nessas Um pouco mais questões. preparado nessas questões. A gente consegue observar, né, quando a gente vê a questão da igualdade racial, a questão também da igualdade social, Social, né, né? as questões que vão sendo colocadas, onde a gente pode ver quando uma classe se levanta e consegue estar em pé de igualdade com a outra, de participar, de falar. Antigamente a gente não podia nem falar, né? Uma roda do Caratinga Afro, por exemplo, no centro. Se fosse na ditadura militar, se você estivesse no centro fazendo uma roda, ele perguntar e te proibia não podia. de fazer aquela roda. Então, É. hoje a gente consegue observar, né, que a gente pode fazer os movimentos, que a gente tem condições de discutir, que a gente tem condições de estar ali, né, não pode ser reprimido por estar ali. Então, a gente consegue observar essas questões. E você falou em igualdade racial, falou em igualdade social, eu quero aproveitar para entrar na questão das cotas. Sim. Como é que você vê essa questão das cotas na universidade? As cotas vieram como ações afirmativas, né, para poder suprimir o que aconteceu ao povo negro no Brasil colonial. Então, quando começou a escolarização no Brasil, o povo negro não foi incluído, nem o negro, nem o indígena. Então, a cota hoje ela não é só para o negro, é para o indígena também. Então, quando você vai, a questão do IBGE, você vê o Estado proporcional, a partir daquele Estado, as cotas para negros e indígenas, para que ele possa alcançar um pouco do que foi perdido a partir de 1500. Então, quando começa a escolarização no Brasil, a sociedade, a nação brasileira, ela tem 3 filhos, o branco, o indígena e o negro. Então, é como se falasse assim, eu vou dar tudo só para esse filho, só para o branco. Então, dá para ele estudo, dá para ele as condições. Para o indígena e o negro não é dado nada. Como é que ele vai conseguir começar a se posicionar nessa sociedade se não é dado base nem condições para ele? Então, o que foi tirado a partir dessa conscientização daquela época é que é colocado hoje. As cotas não vão durar para sempre. Elas é um paliativo, né, que vai durar um pouco tempo para tentar. Eu acho até que é um paliativo necessário. Necessário, né? com Porque, certeza. na verdade, é o seguinte, o bom é que se todos tivessem oportunidade desde o começo. Desde né? o começo. Mas isso não é que a a gente verdade, não é fala. assim. Então, os Estados Unidos resolveu assim, o Brasil também, eu acho que o caminho é esse mesmo. Agora, é porque tem sempre aquela ideia, né, de uma parte da população Sim. de que está privilegiando o negro. Não está privilegiando o negro, não. O negro, quer dizer, isso é uma cota social também, porque Social a maioria também. dos pobres são negros. São negros, A maioria dos verdade. pobres são negros. Antes das cotas, nós éramos 2% de negro com curso superior.
Depois das cotas, nós estamos 6% de negro com curso superior. Que bom. A Rosa Margarida, uma escritora muito amiga nossa, que fala somente da cultura afro, ela fala assim, ó, nós vamos ser discriminados pelas cotas? Sim, mas nós já somos discriminados. Então, se a gente já é discriminado, vamos aproveitar essa oportunidade dessa ação afirmativa para a gente poder, então, colocar, né, a nossa juventude negra, porque se não for as cotas, alguns não vão conseguir. Né? Então, aí outra coisa, às vezes as pessoas pensam assim, para participar da cota não precisa ser inteligente, ou às vezes julga pelo critério da inteligência, e é justamente o contrário. Para se permanecer dentro do sistema de cotas, tem que tirar as melhores notas, tem que ser os melhores alunos, tem que estar ali sempre mostrando que você é capaz de estar ali. A exigência é muito grande. Muito grande. E a concorrência também é muito grande. Muito grande. Porque são muitos negros em condições de acesso às cotas. E as cotas são limitadas. É isso que o pessoal não entende. Então, assim, você não está concorrendo com os brancos, não. Você está concorrendo com negros mesmo. São muitos negros iguais, com uma cota muito pequena. Muito pequena. Então, assim, os que conseguem aí é porque estão preparados mesmo. Né? Verdade. E outra coisa que a gente analisa também é que, às vezes, as pessoas discriminam o sistema de cota, mas sem conhecer. Porque quando conhece a fundo, fala, não é bem isso que eu pensava. Quando a gente faz um estudo com os professores, aí a gente faz essa temática das cotas, aí a gente faz quem é a favor e quem é contra. Depois que a gente explica o que é a cota, que a gente vai fundo, eles mudam de ideia. Porque eles conhecem, porque a pessoa discrimina porque ela não conhece. É verdade. Né? Então, a gente tem muito isso na sociedade brasileira. Às vezes a pessoa discrimina porque ela não conhece. E um programa igual esse aqui, ele é bom, né? Ele ajuda a pessoa a conhecer um pouco mais esse movimento todo. O movimento está completando 14 anos, é isso? 14 São Benedito? anos. E o que você considera como conquistas importantes até agora e em que locais o São Benedito está presente? São Benedito está presente principalmente no bairro Santa Cruz, né, onde a gente tem a maioria dos nossos membros associados. Né, hoje a gente tem o Estatuto, o CNPJ, a carteirinha. Nós ganhamos agora um lote, né, da prefeitura, onde a gente vai construir a Casa de Cultura Afro-Brasileira, lá no Tãozinho Vilela. Então a gente também pede o incentivo da sociedade, que a gente vai começar as campanhas, né, para poder construir. É um dos avanços que nós conseguimos. A nível de Caratinga também, por estar no Conselho de Promoção da Igualdade Racial, né, exercendo também a função de presidente nesse conselho. Então, nós, enquanto sociedade civil, representando nesse conselho. E a nível regional, quando a gente engloba todos os grupos da região, né, não posso deixar de falar aqui do grupo Tá no Sangue de Inhapim, né, que sempre está conosco e que faz aquelas apresentações bonitas. Temos o grupo São José de Vargem Alegre, grupo Pérola Negra em Dom Cavate e o Grupo Cultural Negro de Manhuaçu. Então, quando a gente faz a integração, a gente faz juntos, a gente sempre procura fazer juntos para a gente se fortalecer. Então, a gente busca esse movimento a nível regional. Então, hoje, a nível de Estado e a nível de Brasil, nós representamos o Vale do Aço. Então, na Conferência Estadual, por exemplo, não tinha referência de Ipatinga. Então, Caratinga pegou a vaga, representando o Vale do Aço. Então, a gente mostrar que nós estamos ali, mostrar a nossa presença, é importante, né, para o crescimento da nossa região. E como é que faz para participar do movimento, por exemplo? Quero participar do Grupo São Benedito, como é que faz? É só vir. Quando a gente tem as agendas, né, a gente coloca no Facebook e a gente não reúne diretamente, não. A gente faz as reuniões excepcionais, né? E a gente sempre tem as nossas agendas em 13 de maio. Agora, 13 de maio, a gente vai celebrar em Dom Cavate, junto com o Padre Zé de Fátima. Então, todos os grupos vão para lá. E a gente sempre celebra também o 20 de novembro, que é o Dia Nacional da Consciência Negra, hoje reconhecido no calendário escolar, né? E a gente faz as reuniões e os eventos. Engraçado, sempre faz porque esse 20 de novembro, o Rio de Janeiro comemora o Dia do Zumbi. Zumbi dos Palmares é que gerou esse Dia da Consciência Negra, né? O Zumbi não é uma personagem muito comentada por aqui não, né? Interessante isso, porque no Rio de Janeiro se fala muito zumbi. Muito zumbi. Na Bahia se fala muito zumbi. Verdade. Agora que a gente está começando a introduzir aqui na região, a gente sempre celebra o 20 de novembro, faz histórico, faz memória de Zumbi dos Palmares, né? Aqui na região, então, eles estão começando a conhecer Zumbi nas escolas, por exemplo, né? A gente já faz o histórico de Zumbi dos Palmares, o que foi esse herói, mostra a trajetória, porque antes da lei
10.639, a gente não falava dos heróis, só falava-se da escravidão. Escravidão. Né? Abria um livro de história e falava puramente da escravidão. Era. Então, por isso é um também dos motivos do negro abaixar a cabeça. Porque eu o zumbi, só sirvo para o isso. zumbi é o primeiro herói negro. Primeiro nosso, herói negro. Então, quando você mostra que em 1695, olha só, antes da abolição da escravatura, bem antes, você mostra que tinha um herói ali lutando, negro, né, que foi morto por essa causa, aí a gente consegue, então, mostrar lá na raiz, lá embaixo, né, a nossa história dos nossos ancestrais. Eu acho interessante essa falta de memória nossa, coisa impressionante, Nossa, né? demais. Porque quando você fala em Martin Luther King, você está falando num americano negro, que é um herói, né? Você fala em Mandela, e nós temos o nosso zumbi e aqui. nós temos um herói brasileiro. Brasileiro, um trabalho bacana. E que poucos conhecem. A primeira pergunta que eu faço quando eu chego na escola é esse zumbi, o que eles acham? Se zumbi é africano, se zumbi é brasileiro, né? A maioria das crianças chuta no africano. Tem uns que acham que isso é assombração. Assombração, verdade. Ah, aí a gente vai explicar, não, ele é brasileiro, assim como você, assim como eu. Ele é brasileiro. Então, né, eles não têm começam a identificar, então, um herói possível, palpável, aqui do Brasil, que nasceu aqui. Né? Então, a gente mostra para as nossas crianças, né, essa valorização vem daí. Da nossa ancestralidade. Juliane, infelizmente nosso tempo acabou. Conversa boa demais. Demais. Mas infelizmente, você tem um minutinho para suas considerações finais. Você pode se dirigir essa câmera aqui, deixar seu recado aí para os telespectadores da UNEC TV, da Supercanal TV, da TV Sistec e também para os nossos internautas. Primeiramente, eu quero agradecer, doutor Eugênio, pessoa espetacular, que eu gosto muito. Agradecer a toda a equipe que está aqui conosco. Agradecer você, telespectador, que está nos assistindo. E agradecer a cada um e cada uma que luta em prol dessa igualdade racial. Muito obrigada, doutor Eugênio. Foi muito querida. Bom. Foi bom demais. Muito obrigado, linda. Você que nos acompanhou, muito obrigado. Foi uma honra muito grande ter recebido aqui a Ana Paula, a Juliane. E muito obrigado pela atenção, pela audiência. Até o nosso próximo encontro aqui, se Deus quiser.